Annabelle, querida, esta mesa é só para a família. Por que você não vai arrumar um cantinho lá no bar? Minha mãe disse isso sorrindo, com 30 olhares fixos em nós, no jantar de 80 anos da minha avó. Houve risadinhas contidas, alguns acenos de cabeça como se tudo fizesse maior sentido. Então o garçom chegou, colocou na minha frente uma conta de $3.270. Para mim, sozinha, cobrindo todos aqueles convidados. Bebi um gole d'água, forcei um sorriso e paguei cada centavo. Mas quando eu ainda puxava a carteira, uma voz da cabeceira da mesa ecoou: "Um instante, por favor." E ali, naquele um instante, minha mãe perdeu tudo o que havia roubado de mim durante os últimos 24 anos. Mas espere, antes de eu continuar, se você está gostando dessa história, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Conte nos comentários de onde você me assiste e que horas são aí. Eu adoro saber onde vocês estão. Sou Annabelle, tenho 29 anos, e esta é a história de como eu parei de deixar minha própria família me tratar como uma mera visitante. Voltemos, então, a Crestwood, na Geórgia, àquela noite em que tudo mudou. Eu tinha 5 anos quando entrei para a casa dos Everett. Meus pais de sangue, James e Lucy, morreram num infeliz acidente de caminhonete na Route 9, numa terça-feira cinzenta. Naquela tarde, eu estava num ateliê de artes, pintando um girassol torto quando um caminhão furou o sinal e os atingiu em cheio. Quando me encontraram, eu já era órfã. Richard Everett, irmão mais velho de meu pai, se ofereceu para me criar. Diane, a esposa dele, nunca me quis de verdade. Aprendi isso rápido. Kyle e Madison, os filhos biológicos, tinham um quarto no andar de cima, edredons combinando, estrelinhas fosforescentes no teto e luminárias em forma de bichos. Eu? Meu quarto ficava no porão, ao lado da máquina de lavar. A janela tinha tamanho de caixa de sapato e, às vezes, no meio da noite, eu acordava com o tambor do secador batendo como se fosse um segundo coração. Diane jamais levantou a mão para me bater. Sua maldade vinha nas omissões. 3 pratos na mesa em vez de 4. Ai, Annabelle, esqueci de pôr o seu. Pega você mesma, dizia, como se fosse gentileza. Fotografias de família em todo canto, lareira, corredor, cartão de Natal. Kyle sorria. Madison exibindo os rabos de cavalo. Richard de braço dado com Diane. Meu rosto não aparecia em lugar nenhum. Aos 8 anos, ousei perguntar porquê. Ela me olhou como se eu tivesse questionado a cor do céu. São retratos de família, Annabelle, respondeu, doce como um pecado. Os vizinhos achavam-no uma santa, que mulher generosa acolheu a sobrinha depois da tragédia. Mal sabiam que meus pais me deixaram $600.000 e que, em 24 anos, Diane gastou cada centavo. Cheguei aos 16 sabendo as regras. Kyle ganhou um camaro de aniversário, Madison, aparelho nos dentes, um violino e um acampamento no Blue Ridge. Eu consegui um descontinho de funcionária no Wanks Grocery, onde fazia prateleira 3 noites por semana para comprar meus próprios cadernos. Foi assim que aprendi a não me sentir convidada na minha própria vida. No ano em que Kyle partiu para a faculdade, sentei-me na garagem ao lado de Richard e perguntei se havia alguma quantia guardada para mim também. Ele fuçava as chaves de fenda sem me olhar. "Vou falar com a Diane", murmurou. A resposta dela veio durante o jantar naquela mesma noite: "Faculdade não é para todo mundo, Annabelle. Você é habilidosa com as mãos." Eu sabia que a mensalidade do Kyle custara $80.000. Vira o cheque à mão da Diane sobre a bancada da cozinha e quase desmaiei com o valor. Não discuti. Inscrevi-me sozinha no curso de enfermagem da Faculdade Comunitária, assumi empréstimos federais e ralei em turnos duplos no Wanks todo verão. As festas de fim de ano eram ainda mais dolorosas. Na véspera de Ação de Graças e no Natal, Diane montava o quadro perfeito em frente à lareira, Richard de flanela, Kyle com o moletom da universidade, Madison exibindo brincos novinhos. E lá estava eu, atrás da câmara, a melhor fotógrafa da casa, segundo ela. Pressionava o disparador, o flash estourava e congelava aquela imagem de família completa, menos eu, claro. Mas havia alguém que nunca me esquecia. Eleanor Everett, com seus 80 anos, 1,60 metros de amor e uma cozinha perfumada por canela.
Era a única que me fazia sentir viva. Todo domingo, às 9 em ponto, ela me buscava para uma aula de bolos, crumble de maçã, biscoitos de leitelho, cobbler de pêssego. Enquanto o forno cantarolava, ela falava dos meus pais. O James tinha seus olhos, querida, dizia amassando a massa com mãos polvilhadas de farinha. E sua mãe, Lucy, sorria como o sol depois da chuva. Esse sorriso é todo seu. Eu guardava cada palavra como se fosse ouro. Diana odiava esses domingos. Eleanor já é idosa demais, dizia, tentando-me afastar. Mas eu sempre ia, até o dia em que, aos 14 anos, ela ameaçou contar à vovó que eu não queria mais visitá-la. Passei então a pedir permissão e nem sempre obtinha. Numa manhã de domingo, pouco antes de eu completar 17, Eleanor largou o rolo de massa, me olhou com olhos afiados de tristeza e sussurrou: "Seus pais te amaram tanto que planejaram um futuro para você, Annabelle. Nunca se esqueça disso." Assenti, fingindo entender. Só fui compreender o significado completo dessas palavras 12 anos depois. E, enquanto isso, Eleanor já tramava seus próprios planos. Avançando até hoje. Tenho 29 anos e trabalho como enfermeira registrada no Crestwood Community Hospital. Moro sozinha num pequeno apartamento de um quarto acima da lavanderia na Cherry Street. É apertado, barulhento nos dias de máquina cheia, mas é o meu refúgio. No último ano, a saúde da minha avó Eleanor começou a fraquejar, os joelhos reclamam, ela se cansa ao subir escadas, mas a mente continua afiada como uma lâmina. E todo domingo eu dirijo até Maple Hill para passar a tarde com ela. O resto da família sabe bem do diagnóstico dela, o corpo que enfraquece, mas, sobretudo, sabe do que ela deixa para trás. A casinha de campo, a pensão deixada pelo avô, contas de poupança alimentadas ao longo de 50 anos. No total, algo em torno de $1 milhão. Para um lugar como Crestwood, aquilo era quase uma fortuna. Foi lá por janeiro que Diane começou a sua campanha sutil de afastamento. Chegava à casa da avó com flores da floricultura onde trabalha e, como quem não quer nada, comentava: "A Annabelle anda meio distante, não acha? Deve ser por causa da herança." Na Páscoa, foi o Kyle que juntou lenha na fogueira. "Vó, você bem sabe que a Annabelle não é realmente da família, né? Legalmente falando, e a Madison?" Postou stories no Instagram com selfies junto da vovó, legendas do tipo "sangue é mais grosso que água", seguidas de emojis de coração. Marcou todo mundo, menos eu. A gota d'água veio numa quinta-feira à noite, no fim de março. O telefone tocou e apareceu o nome do Richard na tela. Fazia 4 meses que ele não me procurava. Quando atendi, a voz dele soou ensaiada e cansada. "Annabelle, nesse sábado é o jantar de aniversário da mamãe. Acho melhor você não vir, vai só criar tensão. Você sabe como a Diane fica." Eu segurei o celular longe do rosto e olhei o teto. Tensão de quem? Ele fez uma pausa. De todo mundo. Vai ser melhor assim. Fingi que pensei no assunto e desliguei. Mal sabia que aquela ligação fazia parte de um plano que já estava em curso há semanas. Na manhã seguinte, liguei para a vovó. Ela atendeu no toque único, como se esperasse meu telefonema. "Vovó, o Richard disse que talvez eu devesse faltar no sábado." Silêncio. Então ela perguntou, ele explicou o porquê? Só disse que vai causar tensão. A respiração dela ficou controlada, quase mecânica. Quando falou de novo, a voz tinha um tom urgente, diferente de tudo que eu já ouvira. "Você precisa vir, Annabelle. Não importa o que digam. Promete?" "Prometo." "E veste algo bonito. Algo que te faça sentir poderosa." Quase gargalhei. "Vovó, é só um jantar." "Promete." "Prometo." Ouvi o rangido da cadeira de balanço. "Amo você, querida. Mais do que imagina." E ela desligou antes que eu pudesse perguntar porque a voz tremia. No sábado, fiquei 30 minutos em frente ao armário. Enfermeiras não costumam ter guarda-roupa social.
Mas lá, no fundo, estava o vestido azul marinho que usei num casamento há 2 anos. Simples, ajustado no corpo, aquele tipo de peça que diz eu pertenço a este lugar sem precisar de palavras. Coloquei também os brincos de pérola da minha mãe, a única herança material que guardei dela. A vovó me dera no meu aniversário de 18 anos. Sua tia Lucy usou estas na noite em que conheceu seu avô, ela contara. Enrolei para presente uma caixa com o álbum de fotos que montei à mão, semanas de trabalho, cheio de imagens nossas na cozinha, mexendo massa de bolo e passando açúcar de confeiteiro. No carro, minhas mãos estavam firmes no volante. Eu já esperava alguma artimanha da Diane. Nos encontros de família, era quase um ritual para ela, uma observação venenosa aqui, uma mudança de lugar ali, sempre reforçando o meu lugar na hierarquia. Mas ali era o aniversário de 80 anos de Eleanor, talvez seu último, e eu não estava ali para enfrentar a Diane. Estava ali por quem sempre me acolheu sem exigir provas de pertencimento, minha avó. O salão Magnolia ficava na esquina da Main com a Birch, com suas colunas brancas e 2 magnólias imponentes ao lado da entrada. Era o único restaurante de Crestwood em que se fazia reserva. Para a festa da Eleanor, Diane havia alugado todo o salão principal, 30 convidados, taças de cristal, toalhas brancas e um quarteto de jazz tocando baixinho num canto. Cheguei 10 minutos antes, deixei meu presente sobre a mesa ao lado da porta e avancei devagar. Diane me viu entrar. Seguiu meu avanço com o olhar, mas não disse nada. Apenas ergueu a taça de vinho e voltou à conversa com o tio Harold. No fundo, ainda sem falar comigo, ela marcava território. E ali, na cabeceira da longa mesa, estava a Eleanor. Mais cansada do que no último domingo, mais magra também, o casaquinho caído nos ombros como se fosse grande demais. Quando nossos olhares se cruzaram, porém, ela se iluminou. Esticou as mãos e murmurou. Finalmente chegou. Inclinei-me, beijei-lhe a bochecha e senti sua mão apertar meus dedos com força suficiente para doer. Sente-se aqui, ela sussurrou, apontando para a cadeira à sua esquerda. Foi então que notei o homem ao lado dela, cabelos prateados, terno cinza bem alinhado, uma pasta de cor guardada ao pé da cadeira. Nunca o tinha visto antes. Ele fez um aceno educado, mas permaneceu em silêncio. Quem é ele? Perguntei, baixo, para a Eleanor. Um amigo, ela respondeu com um sorriso cheio de mistério. Você vai conhecê-lo mais tarde. Pouco depois, Kyle entrou apressado, rindo alto de algo no celular. Parou no meio da gargalhada ao me ver. Ah, você veio mesmo, murmurou. Em seguida, atrás dele surgiu Madison, já posando com o telefone para tirar selfie sob o lustre. Ajustou o ângulo 3 vezes, sempre certificando-se de que eu ficasse fora da moldura. O jantar teve início. Os pratos foram chegando, as conversas fluíram. Tudo parecia normal, mas, naquela família, o normal era só a introdução de um espetáculo de tensões. Entre a entrada e o prato principal, Diane ergueu-se. Bateu na taça com uma faca de manteiga e o quarteto de jazz cessou. Ela sorriu, voz doce como mel, e começou. Obrigada pela presença de todos esta noite. Família é tudo para nós, Everett. Seu olhar passeou pela sala e pousou em mim por um segundo exato. Quero apresentar os convidados à nossa mesa, continuou, segurando o copo de vinho. Meu maravilhoso filho Kyle, que alguns de vocês sabem que acabou de fechar um grande negócio em Savannah. Kyle ergueu o brinde alto e sonante. Então Diane voltou-se para Madison. Minha linda filha, Madison. Quem tem cuidado tão bem da vovó ultimamente? Madison mandou um beijo teatral para a Eleanor. Em seguida, Diane concluiu. E, claro, meu marido, Richard, o pilar desta família. Richard fez um aceno contido, sem sorrir. Era o terceiro filho apresentado e, segundo Diane, o elenco principal estava completo. Até que uma mulher do outro lado da mesa se inclinou. E essa jovem encantadora ao lado da Eleanor, quem é? Diane franziu levemente a testa, piscou e, então, soltou um sorriso sereno. Ah, essa é a Annabelle. Ela cresceu conosco.
Cresci-me sentindo como um gato vira-lata sendo alimentado na soleira da porta, ali, presente, mas sempre à parte. A mulher ao meu lado assentiu educadamente, mas mal me notava. Logo depois, Madison estendeu o braço acima de mim em direção à cestinha de pães. Seu cotovelo bateu no meu copo de vinho tinto e o líquido escorreu em fúria pelo meu vestido azul marinho. Pigarreou e, com um sorriso desdenhoso, murmurou: "OPS. Vinho branco teria sido escolha mais segura para você." Algumas pessoas soltaram risadinhas contidas. Kyle apenas esbarrou com o lábio no copo de água e se divertiu com a cena. Eu encarei o tom escarlate que se espalhava como uma ferida viva no colo. Sem desespero, peguei o guardanapo e pressionei a mancha 2 vezes, depois o deixei descansar sobre o joelho. Sob a mesa, senti a mão firme de Eleanor encontrar a minha. Ela apertou uma única vez, retribuí o gesto. Foi o nosso pacto silencioso de irmos até o fim. O prato principal chegou, filé de mignon ao ponto, aspargos levemente tostados e um purê de batatas trufado que exalava um perfume capaz de quebrar qualquer orçamento de supermercado. Foi quando Diane, a anfitriã perfeita, decidiu reposicionar as peças. "Vamos ajustar um pouquinho a mesa", anunciou com voz mansa. "O tio Harold precisa de espaço para a cadeira." "Annabelle, querida, o bar tem lugares mais confortáveis para você." Não foi um convite. Kyle se recostou na cadeira, satisfeito. "Não é como se você estivesse prestes a fazer um brinde." Lá no fim da mesa, 2 ou 3 se entreolharam e soltaram risadinhas nervosas. Ninguém ousou protestar. Olhei para Richard. Ele encarava o prato como se nele estivesse a solução de todos os problemas. O garfo permanecia imóvel entre os dedos. Voltei o olhar para Eleanor, as juntas dos dedos brancos em volta do guardanapo, o maxilar tenso, mas um discreto aceno de cabeça, quase um piscar de olhos, me deu sinal. "Espera." "Ainda não." Levantando-me com calma, alisei o tecido manchado do vestido, ergui o copo de água e me dirigi ao bar. 12 passos exatos. Contando 1 a 1, sentei num banquinho, endireitei a postura e apoiei a taça sobre o balcão. O barman, um rapaz de uns 20 e poucos anos, fitou-me com uma mistura de curiosidade e pena. "Tudo bem?" "Estou." Aquela palavra tinha 24 anos de experiência. Já sentei em salas lotadas e me senti invisível, como se o ar que eu respirava não importasse porque ninguém estava lá para ver. Se você também já se sentiu assim, comente depois, quero saber que não sou a única. Do meu novo posto, enxergava toda a cena, Diane animada, reabastecendo taças, tocando braços como se dissesse um cenário de harmonia, Kyle gesticulando enquanto contava alguma história cuja punchline o não alcançava, Madison enfiando o dedo no celular sob a mesa, Eleanor sentada à cabeceira, saboreando nada e observando tudo, e o homem de terno cinza, imóvel, mal tocando a breve pasta que repousava sob a cadeira, cortando o bife em quadradinhos precisos, como um ritual solitário. 20 minutos passaram. Então Madison se levantou, celular na mão, e foi em direção ao banheiro. Passou por mim, nem me viu, como se o banquinho estivesse vazio. Parou no corredor, a uns 2 metros de distância, e ficou ali, o olhar fixo no visor do telefone. Eu também fiquei, pronta para o que viesse. Ela devia supor que eu não ouviria sobre o som do quarteto de jazz. Mal sabia ela o quanto estava enganada. "Está funcionando", Madison sussurrou ao telefone, andando de um lado para o outro. A voz era baixa, mas aquele corredor estreito amplificava cada sílaba. "Ela está no bar." A mãe diz que mais um empurrãozinho e ela vai embora de vez. Pausa. Madison esperou, atenta. Não, a vovó não desconfia de nada. A mãe está cuidando de tudo. Só precisamos tirá-la do caminho antes que o advogado da vovó faça alguma besteira. Apertei o copo até sentir meus dedos formigarem. Advogado? Antes que o advogado da vovó? Madison riu de algo do outro lado e, sem nem me olhar, voltou para a sala de jantar. Fiquei imóvel, como se cada batida do meu coração fosse um tambor ecoando pela festa. Não era um ataque espontâneo, nem efeito de vinho demais. Era um plano meticulosamente arquitetado para me expulsar dali antes que algo acontecesse.
Algo envolvendo minha avó e um advogado. De repente, o homem de terno cinza, a pasta de cor sob a cadeira, fizeram todo sentido. Trouxeram a sobremesa, um bolo de 3 andares, cobertura branca e 80 velas alinhadas no topo. Todos começaram a cantar parabéns. Eu ensaiei a letra na boca, lá do lounge onde permanecia. Em 2 bafuradas, minha avó, Eleanor, apagou todas as chamas. A sala explodiu em aplausos. Então ela se inclinou até Richard e cochichou algo que não conseguia ouvir. Ele se levantou, pegou o braço dela e conduziu-a com calma para o corredor dos banheiros. Mas ela parou no bar, se afastou de Richard e estendeu a mão para mim. A pele era fina como pergaminho, eu contava cada osso, mas o aperto era de ferro. Não vá embora esta noite, murmurou quase num suspiro. Por favor, faça essa promessa. Eu já prometi à vovó. Eu sei, respondi, sentindo o estômago gelar. Seus pais deixam mais do que lembranças, Annabel. Chegou a hora de você saber. Meu mundo vacilou. Meus pais haviam morrido quando eu tinha 5 anos. Eram jovens, tinham 26 e 28 anos, dirigiam um Honda de 10 anos e viviam num apartamento modesto. Que segredo poderiam ter deixado para trás? O que minha avó tanto escondia? Diane interrompeu o turbilhão de pensamentos ao surgir de volta à mesa, trazendo outra taça de vinho para Eleanor, a quarta daquela noite. Eu me virei no banquinho e enxerguei novamente o homem de terno cinza. Não era Diane, nem Kyle, era ele me observando, expressão profissional, impassível, como um médico prestes a revelar um diagnóstico. A pasta sob a cadeira tinha o fecho em latão e um envelope grosso escapava pela abertura. Manila aberto. Ele notou meu olhar e me ofereceu um discreto aceno antes de voltar ao café. Meu coração martelava na garganta. Seus pais deixaram mais do que lembranças. Aquela frase ecoava como um enigma. E Diane, ansiosa para encerrar o espetáculo, ergueu o copo novamente, as bochechas curadas, e disse em voz alta: Eu só gostaria de dizer mais uma coisa. Ela estendeu o braço como se dominasse o salão. Eu mal podia esperar para ouvir o que viria a seguir. Ser mãe é o trabalho mais árduo do mundo e às vezes você carrega fardos que não são seus. Foi o que murmuraram alguns convidados, inclinados sobre a mesa iluminada por velas. Diane pousou a mão no peito, instaurando um silêncio quase reverente. Quando o irmão do Richard morreu, ficamos com a filha dele, disse ela, com um sorriso tenso de quem espera aplausos. Ninguém mais quis. Abrimos mão de férias, de economias, do nosso espaço, da nossa vida. Uma mulher no fim da mesa interrompeu. Essa é a Annabel, não é? Que menina doce. Diana inclinou a cabeça e, embriagada pelo vinho, abriu um riso áspero. Doce? Ela só está colada em nós há 24 anos. Os pais deixaram 0, nada, nem um centavo. Criamos essa menina do nada. O salão congelou. 0, repetiu Annabel em pensamento, 12 passos distante, sentindo o jazz e o tilintar de taças abafarem tudo. Meus pais se foram aos 26 e 28 anos, enterrados no Crestwood Jazigo 14. E ali, naquela sala, Diane os tratava como abandonados sem valor. Houve um tempo em que engoli cada esquecimento, cada foto que sumia, cada desculpa qualquer. Mas insinuar que eles foram vagabundos que me largaram sozinha? Essa era a linha que ela acabara de cruzar. O garçom apareceu ao meu lado, tímido. Com licença, senhora. Ele colocou na minha frente uma pasta de cor com a conta, $3.270, 30 convidados, filé mignon, pinot noir importado, champanhe, bolo de 3 andares. Tudo no meu nome. Diane fizera a reserva e deixara meu cartão, aquele que ela me dera aos 17 para emergências, eu esquecera completamente. Kyle me fitava por cima da taça, Madison posicionava o celular como se gravasse um troféu. Diane ergueu o vinho num brinde malicioso, enquanto eu, com calma, abria a carteira, tirava meu débito verdadeiro, fruto de anos empilhando caixas, tirando sangue e fazendo plantões de 12 horas, e entregava ao garçom. Pode passar, confirmei.
Assinei, deixei 20% de gorjeta. Do outro lado, uma risadinha abafada. Diane lançou. Viu? Ela sabe o seu lugar. Alguns cabeças se baixaram. Guardei a caneta, ergui o busto e fui-me levantar quando, no alto da mesa, soou um clarim tão firme quanto o silêncio de uma igreja. Só um instante, por favor. Era minha voz, e, num movimento uníssono, todo mundo se virou. Eleanor empurrou a cadeira para trás, e o homem de terno cinza foi ao primeiro a se levantar, estendendo o braço. No instante em que Eleanor ergueu-se, apoiando-se no velho bastão e esticando-se até seus 1,60 metros, o quarteto de jazz fez uma pausa entre um solo e outro. Acaso? Talvez não. O único som restante era o suave tilintar de um garfo pousando no prato. Ela olhou ao redor como uma professora diante de alunos indisciplinados, paciente, firme, inabalável. Antes que alguém pense em ir embora, tenho algo a dizer. Afinal, hoje é meu aniversário. O sorriso de Diane tremulou. Mãe, já foi uma noite e tanto. Por que não senta e descansa? Sente-se, Diane. 3 palavras, sem elevação de voz ou traço de raiva, apenas a autoridade de quem, em 80 anos de vida, jamais precisou de artifícios. Diane se acomodou de novo. Eleanor voltou-se para mim. Annabel, venha para a mesa, querida. Fiquei congelada. 24 anos de hábitos me diziam para não me mover, mesmo com alguém estendendo a mão. Mas o olhar resoluto de minha avó me trouxe de volta. Dei 12 passos exatos, os mesmos que contaram-me retirar da sala. Kyle mexeu-se na cadeira. Madison baixou o celular. O silêncio era tão denso que parecia reter o próprio fôlego de quem estava ali. Então, o homem de terno cinza, que ficara até então em silêncio, tirou uma maleta debaixo da cadeira, pôs-a na mesa, abriu-a e depositou uma pasta de papel pardo ao lado da sobremesa intacta de Eleanor. Ninguém riu. Eleanor pousou uma mão na pasta, a outra segurou o bastão com firmeza e disse: Diane acaba de afirmar que Annabel não recebeu nada dos pais. Ficou em silêncio apenas um segundo, para que a frase se assentasse. Permitam-me corrigi-la. Abaixou o queixo para o homem ao lado. Este é Thomas Garrett, advogado da família há 12 anos. Thomas deu um passo à frente, ajeitou os óculos e falou com voz serena, quase monótona, como se lesse estatísticas em tribunal. Em 2001, James e Lucy Everett constituíram um fundo fiduciário para sua filha Annabel. O valor inicial foi de $600 mil, resultado de indenizações de seguro de vida e economias. Richard e Diane Everett foram nomeados curadores. Nenhum suspiro, mas vi 30 rostos se reconfigurarem, primeiro a confusão, depois os cálculos, por fim o choque lento da compreensão. $600 mil. Meus pais haviam deixado para mim, Annabel, $600 mil. Eleanor voltou-se para Diane, implacável. Essa quantia era para a educação de nossa neta, para a compra da primeira casa, para o futuro dela. E sumiu. O rosto de Diane descoloriu. Saiu o vermelho, ficou o branco de quem engole um grito. Isso não pode estar certo. Ela agarrou a beirada da mesa. Mãe, por favor, não aqui, não agora. Você escolheu este lugar para humilhar minha neta diante de todos nós. Pois, será aqui mesmo, perante estas pessoas, que vou esclarecer cada detalhe. Num impulso, Kyle ergueu-se. Vó, a senhora deve estar enganada. Na penumbra do salão de jantares, o tilintar de taças soava mais alto do que de costume. Eleanor, sentada à cabeceira, ergueu a voz com uma calma cortante. Vocês não têm ideia do que guardam meus registros bancários, Kyle. A ordem veio sem apelo, sente-se. Ele obedeceu, as mãos adormecidas de ansiedade. Thomas Garrett, o advogado da família, aproximou-se lentamente, pôs um envelope lacrado sobre a toalha de linho branco e puxou de dentro um maço de papéis lavrados em cartório. Estas são cópias autenticadas dos extratos da conta fiduciária, abrangendo 18 anos, anunciou, a voz austera e quando entre os candelabros. Não precisou ler cada linha.
Em poucos minutos, expôs o essencial. Em 2008, $80.000 sacados, referentes à mensalidade de Kyle Everett na Universidade da Geórgia. Em 2015, $45.000 gastos na compra de um BMW Série 3 registrado em nome de Madison Everett. Entre 2010 e 2018, $120.000 dedicados às reformas da casa dos Everett, na Rua Birch, número 14, o mesmo porão onde eu passara minhas noites de estudante. $95.000 dispersos em férias luxuosas, Myrtle Beach, Disney World, Lake Tahoe, destinos para os quais nunca fui convidada. E o restante, retirado aos poucos ao longo de 2 décadas, todos os gastos pessoais de Diane M. Everett. 30 olhares se voltaram para aqueles papéis. Primeiro, uma curiosidade polida, depois, incredulidade. Ao lado de Diane, sua amiga de igreja, a Sra. Patterson afastou o guardanapo, inclinou-se para trás como quem busca a distância de uma bomba prestes a explodir. No olhar da Mrs. Patterson algo irrompeu que eu jamais vira antes: dúvida. A quebra do silêncio veio com a voz embargada de Madison. Mas todo esse dinheiro era para a família. Para a Annabelle também. Com as mãos trêmulas, ela deixou o celular deslizar pela mesa com um estrondo seco. Eleanor, gelada, apontou um dedo fino para o maço de papéis. Esse fundo é o meu. O fundo de Annabelle. Não o seu. Richard, pálido feito a toalha, permaneceu imóvel, as mãos apoiadas como se buscasse força para resistir um terremoto. Minhas lágrimas rolavam sem que eu as enxugasse. Passaram-se 3 segundos que pareceram uma eternidade, até que Eleanor retomou o tom magistral que todos conhecíamos. Estou há 80 anos observando quem, nesta família, merece cada centavo. Minha decisão está tomada. Thomas Garrett ajustou a gravata, virou-se para o grupo e anunciou, em voz clara: a partir de agora, Annabelle Everett é a única beneficiária do espólio de Mrs. Eleanor Everett. A mesa se partiu em choque. Kyle derrubou a cadeira para trás, levantou-se em fúria. Isso é um absurdo. Você não pode fazer isso. Madison desabou em prantos impetuosos, o rímel pintando sulcos escuros nas bochechas. Diane, com a voz dura como lâmina, retrucou: mas ela nem é minha neta de verdade. Eleanor voltou-se lentamente para Diane, o olhar frio como uma estátua de mármore. Ela é filha do meu filho James. Tem sangue Everett correndo em suas veias, mais do que você jamais terá, Diane. Kyle, trêmulo, apontou o dedo para mim. Ela só está manipulando a vovó faz anos. Sem elevar o tom, Eleanor ergueu sua bengala e apontou a ponta para Diane. O cabo tremeu, mas a acusação foi certeira. A única manipuladora aqui está bem diante de vocês. E ali ficou Richard, ainda calado, como se buscasse palavras que nunca surgiriam. O silêncio recaiu de novo, carregado de possíveis consequências. Ele se sentou com as mãos palmadas na mesa, os olhos fixos nas velas tremulosentes, como alguém observando a própria casa arder por dentro. Eu abri a boca, fechei, tentei de novo. Eu não pedi nada disso, consegui dizer, a voz trêmula, mas contida. Só queria jantar com a minha avó. Eleanor, imóvel e calma, enfiou a mão no bolso do cardigã e tirou uma fotografia amarelada pelo tempo, marcada pelas dobras de tantos anos de carinho. Ergueu a imagem, um homem jovem, de cabelo escuro, sorrindo, segurando uma garotinha vestida de amarelo. Seu pai me pediu para cuidar de você, disse minha avó. Estou cumprindo minha promessa. Peguei a foto. Reconheci meu pai ali e vi meu reflexo, menina, nos braços dele. Mas ainda havia mais revelações por vir. Diane jogou a cadeira para trás com um estalo tão seco que fez o barman se encolher. Este jantar acabou, disparou ela. Agarrou a bolsa no colo e se virou para Eleanor, com o rosto vermelho de raiva. Você claramente perdeu a lucidez. Vamos anular isso até segunda-feira, pode apostar. Thomas Garrett, o advogado, abriu a maleta e retirou um segundo documento. Lançou-o sobre a toalha como quem põe cartas na mesa. A Sra. Everett foi avaliada há 4 semanas pela doutora Fiona Reed, psiquiatra geriátrica certificada em Atlanta. Avaliação cognitiva completa.
Ele fez uma pausa, erguendo o olhar. Ela está em plena posse das faculdades mentais. Relatório autenticado e arquivado. Diane engoliu em seco, a boca se mexendo sem som. Então se voltou para mim, o tom carregado de veneno. Você armou tudo isso. Envenenou minha mãe contra a própria família. Fitei-a do outro lado da mesa, meu vestido ainda manchado de vinho, as mãos trêmulas, mas a voz firme. Eu estava no bar por 2 horas, Diane. Quando, exatamente, teria eu feito isso? O silêncio que se seguiu não foi riso, nem suspiro, mas algo como um alívio contido. Alguns convidados desviaram o olhar, um homem massageou a nuca, tenso. Foi então que a Sra. Patterson se levantou, aproximou-se de Diane e, em tom baixo que soou como trovão na quietude, perguntou: Diane, é verdade sobre o fundo fiduciário? Diane não respondeu. Agarrou o braço de Richard, nós vamos embora agora. Ele permaneceu imóvel. Enfrentou-a com um olhar tão cheio de conflito que parecia desbloquear uma gaiola interna. Não, murmurou. Ainda não. Num instante, a fera se recolheu. O veneno sumiu, os ombros de Diane caíram, o queixo tremeu. As lágrimas brilharam nos olhos dela e, quando falou de novo, soou como um fio frágil. Eu renunciei a tudo por essa garota. 24 anos da minha vida, minha juventude, minhas economias, e é assim que sou recompensada? Kyle, ao lado dela, envolveu-lhe os ombros. Vai ficar tudo bem, mãe. Vamos lutar por isso. Diane se dirigiu aos poucos espectadores com a voz embargada. Ela virou minha própria mãe contra os filhos. Isso é abuso de idosa e vocês são testemunhas. Enquanto a sala parecia pender num eixo de tensão, alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis, inquietos em suas cadeiras. A noite, então, ficou suspensa entre promessas de batalha e a certeza de que nada mais seria como antes. Um homem mais velho, no extremo da sala, franziu o senho na minha direção. As lágrimas de Diane sempre foram eficazes, e ela sabia disso. Em Crestwood, ela tinha aperfeiçoado o papel de mãe sofredora e todo mundo ali conhecia o roteiro de cor. Até então, o espetáculo funcionava. Mas Thomas Garrett colocou sobre a mesa mais um documento, uma pilha espessa, grampeada, que ele virou para todo mundo ver. Registros bancários autenticados em cartório, anunciou. Retirada após retirada da conta fideicomisso ao longo de 18 anos. Cada saque assinado por Diane M. Everett ou por Richard J. Everett. Ele folheou lentamente as páginas, exibindo datas, valores, rubricas, página após página após página. A atenção voltou-se para Diane. A Sra. Patterson olhava ora para os papéis, ora para ela, ora de novo para os papéis. Diane percebeu o movimento, seu público se afastava. Pela primeira vez, algo estilhaçou sua atuação. Não era tristeza, tampouco raiva, era medo. Ela entendeu que não se tratava de um rompante de avó emotiva, mas de um plano meticuloso, meses de preparação, procurações, laudos médicos, provas autenticadas. Diane havia caído em sua própria armadilha. Richard levantou-se num gesto tão contido que, a princípio, ninguém notou. Ele não puxou a cadeira, apenas ergueu-se, devagar, pesado, como se estivesse emergindo de águas profundas. Mãe, sua voz falhou na sílaba única. Me desculpe. Eu devia ter parado isso anos atrás. Diane se voltou abrupta. Cala a boca. Não fale mais nada, Richard. Não, Diane. Ele enfrentou-a com algo que eu nunca tivera visto em 24 anos, o olhar firme de Richard Everett. Já fiquei calado demais. Estou farto. Ele se voltou para mim, o queixo trêmulo, as mãos pendendo como ferramentas quebradas. Seus pais confiaram na gente, Annabelle. Confiaram em mim. Eu falhei com eles. Falhei com você. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que pude ouvir o gelo derretendo no copo de alguém. Olhei para o homem que me levava à escola quando Diane não podia, que consertava a corrente da minha bicicleta na garagem sem que eu pedisse, que nunca ergueu a voz comigo e que também nunca ergueu por mim. Murmurei, baixinho, eu sei, pai.
Fazia anos que não o chamava assim. Não era perdão. Era só a verdade intrincada, emaranhada e insuficiente do que ele era. Kyle me encarava como se visse um estranho e Madison secou as lágrimas. Então Richard enfiou a mão no bolso de trás e puxou algo miúdo, um cartão de aniversário feito à mão, recortado em papel colorido, com uma letra infantil e desajeitada. Annabelle fez este cartão para você 15 anos atrás, mãe. Diane jogou fora sem pestanejar. Mas quem o pegou foi Eleanor, com as mãos trêmulas. Leu em silêncio e chorou. Levantei-me. Não num gesto dramático, mas simplesmente me ergui, do jeito que se faz quando se toma uma decisão que levou 24 anos para amadurecer. A sala inteira me observava, 30 rostos cheios de compaixão, choque ou já arquitetando a versão que contariam amanhã na igreja ou no mercado. Eu não estava interessada em nenhuma dessas versões. Dirigi o olhar a Diane. Eu não vou gritar, eu disse, e também não vou te xingar. Mas cansei de ser o seu capacho. Cansei de ficar ali, no bar, enquanto você decide quem merece ser chamado de família. Diane abriu a boca, mas nada saiu. Fiz um gesto para Kyle e Madison. Não os odeio, mas não vou fingir mais. Madison baixou o olhar, Kyle encarou distraído a parede. Ninguém teve coragem de me encarar. Então voltei para Eleanor e segurei sua mão. Obrigada por cumprir a promessa que fez ao meu pai. Ela apertou meus dedos com ternura. Os olhos ainda brilhavam, mas um sorriso leve esboçava satisfação. Fino, decidido. Levantando a cabeça, encarei a sala pela última vez. 30 pessoas. Taças de cristal cintilando sob o lustre. Guardanapos brancos manchados de vinho e lembranças que ninguém esqueceria. Paguei a conta. É a última coisa que vou pagar por esta família. Apoiei Eleanor e a ajudei a ficar de pé. Thomas Garrett guardou sua maleta, enfiou os documentos dentro e seguiu nossos passos em direção à saída. Atrás de nós, a voz de Diane soou como um arranhão. Vocês vão ouvir falar do nosso advogado. Eleanor parou, girou o corpo, olhou para Diane por cima do ombro com a paciência de quem vem planejando aquele momento havia 2 anos. Por favor, faça isso, disse ela suave. Thomas é extremamente meticuloso. Saímos para a noite de março. O ar estava gelado, cortante, puro. A verdadeira briga mal começara. 2 semanas depois, Diane lançou sua retaliação. A publicação apareceu no Facebook numa terça-feira à tarde, 12 parágrafos de vitimismo ensaiado. Narrava-se mãe amorosa, sacrificada por um filho adotivo ingrato. Citava a perda de lucidez de Eleanor e meu suposto plano para manipular uma senhora vulnerável. Usou a expressão abuso de idosos 3 vezes. Numa cidade de apenas 9.000 habitantes, aquilo se espalhou feito incêndio em palha seca. Na quarta de manhã, já tinha 200 compartilhamentos. Pessoas que me conheciam desde criança passaram a olhar para mim como se eu fosse uma criminosa. Uma enfermeira cochichou no refeitório do hospital. É verdade sobre sua avó? Uma vizinha atravessou a rua ao me ver chegando. Então veio o ataque jurídico. Kyle contratou Brian Prescott, o advogado mais caro do condado, e entrou com um processo para anular o testamento de Eleanor, alegando influência indevida. A acusação dizia que eu havia isolado minha avó e forçado mudanças em seu plano sucessório. A ironia era sufocante. Às 11 horas da noite, recebi uma mensagem de Madison. Vamos prolongar isso até você quebrar. Vai desejar ter continuado no bar. Sentei-me no chão do meu apartamento, lendo e-mails, comentários, mensagens, tudo de gente que nunca quis saber meu lado. Na conta poupança restavam 31.000 reais, suados em 6 anos de enfermagem. Não seria suficiente para pagar as horas de Prescott. Mas Thomas e Eleanor já haviam se preparado para essa guerra há muito tempo, antes mesmo de Diane saber que um campo de batalha existia. Naquela quinta-feira, o telefone tocou com a mesma urgência de um trovão distante. Era Thomas Garrett. Vamos apresentar uma reconvenção, anunciou, sem rodeios. Quebra de dever fiduciário.
Seus pais nomearam Richard e Diane como fiduciários. Cada centavo daquele fundo deveria ter sido usado exclusivamente para o seu benefício. E, em vez disso, usaram para a faculdade do Kyle, para o carro da Madison, para férias deles, durante 18 anos. Pude quase ouvir o som das páginas sendo folheadas, registros bancários, comprovantes de saque, recibos de compras. Thomas contou que minha avó passara 6 meses reunindo cada prova. 6 meses em que eu a levava para o brunch do domingo, achando tudo perfeitamente normal, sem perceber que, nos bastidores, ela construía nossa defesa. Na mesma audiência do condado, Thomas apresentou a ação, ressarcimento integral dos $600.000, acrescidos de juros e honorários. Junto ao processo, veio o laudo da doutora Fiona Reed. Minha avó aparecia no 97º percentil de sua faixa etária. Em plena posse de suas faculdades, escreveu a especialista. Mais tarde, soube pelo próprio Thomas que Brian Prescott, advogado do Kyle, ligou para Diane naquela noite. Senhora Everett, recomendo um acordo. A resposta dela, segundo Thomas, foram 4 palavras afiadas como lâmina: prefiro queimar tudo. Às vezes, me pergunto se teria sido mais fácil aceitar migalhas e desaparecer. Mas aí lembro dos meus pais, que, aos 25 anos, criaram aquele fundo pensando num futuro que não conheceriam, tudo por mim. Seria egoísmo desistir? E você, até onde iria pelaquilo em que acredita? 6 semanas depois, lá estávamos nós no Tribunal do Condado de Mercer, um prédio de tijolos com colunas merecendo uma nova camada de tinta e um mastro de bandeira meio torto. Nada de grandioso, apenas uma sala de audiências com luzes frias e juiz Harriet Dawson, de óculos presos por um cordão. Não vou entediar você com cada objeção e cada embate protocolar. O tribunal não é filme, é lento, repleto de formalidades e cheiro de carpete antigo. O que importa é que o pedido do Kyle para anular o testamento foi rejeitado. O laudo da doutora Reed não deixava brecha e Thomas documentou cada encontro meu com a avó nos últimos 2 anos. Datas, testemunhas, contexto. Não havia prova de isolamento ou coação. Não há fundamento crível para a acusação de influência indevida, decretou a juíza. Então veio nossa reconvenção. 18 anos de saques detalhados, nomes, datas, valores, compras correspondentes, cada página com firma reconhecida. O advogado de Diane tentou alegar que todo o dinheiro servira às despesas da casa, o que supostamente me beneficiaria. Thomas, então, apresentou meus impostos, extratos de empréstimos estudantis e contra-cheques do mercadinho do Hank. A juíza fez as contas ali mesmo. O juiz Dawson bateu o martelo. A ré havia desviado sistematicamente os recursos que lhe foram confiados em benefício de um menor. A sentença exigia restituição integral $600.000, acrescidos de juros e dos honorários de Thomas, somando cerca de 720.000 no total. Dentro do salão, Diane agarrou-se com força à mesa da defesa. Kyle ergueu a mão e a deixou cair com um estrondo surdo. Madison não conteve as lágrimas. Richard, porém, permaneceu imóvel, as mãos postas, em silêncio absoluto durante todo o pronunciamento. Quando saímos do tribunal, Thomas, Eleanor e eu, o sol batia intenso no estacionamento. Foi então que ouvi passos rápidos atrás de mim. Richard aproximou-se em um trote decidido, segurando um par de caixas de sapato surradas contra o peito. Ele estendeu-me a mais remota herança de nossos pais, fotografias amareladas, o diário da minha mãe, minha certidão de nascimento. Tentei jogar tudo fora logo após o funeral, ele explicou com a voz trêmula. Mas não consegui descartar. Escondi lá na garagem, atrás dos baldes de tinta. O peso da caixa era quase nada, mas dentro dela havia tudo o que eu tinha da minha família. Não quero seu perdão, disse Richard, virando-se em direção à sua caminhonete. Só não queria que você os perdesse 2 vezes. Subiu na cabine sem esperar resposta. Fiquei ali, sozinha no meio do asfalto quente, segurando aquele tesouro frágil, e vi o freio de mão subir antes que ele sumisse na rua. Foi a última vez que trocamos palavras face a face. Em Crestwood, as consequências foram rápidas e implacáveis. Numa cidade pequena, escândalos deixam cicatrizes difíceis de esconder.
O post de Diane no Facebook, compartilhado mais de 200 vezes, ressurgiu sob novos olhares. Comentários antes gentis tornaram-se farpas afiadas. No domingo seguinte, M.R.S. Patterson, da célula da igreja que perguntara a Diane sobre o fundo fiduciário, aconselhou-a a procurar outro grupo religioso. Na rua Wake, a floricultura de Anspetals, administrada por ela há 15 anos, perdeu um terço dos clientes em apenas um mês. Para uma comunidade movida pela reputação, uma decisão judicial equivale a uma letra escarlate. Kyle foi demitido de sua imobiliária sem alarde. O patrão questionou, em tom de reprovação: se você não consegue cuidar das finanças da sua própria família, como vai cuidar dos meus investimentos? Madison, que jamais ficara mais de 3 meses em qualquer emprego, perdeu sua única fonte de renda, o apoio financeiro de Diane. Acabou-se candidatando uma vaga no mercado da Route 12, o mesmo onde eu empilhava caixas aos 16 anos. Há voltas que a vida dá sem aviso. Mesmo após a sentença, a versão de Diane ainda circulava em certos cantos da cidade. Muita gente acreditava na primeira história que ouviu, independente do que surgisse depois. Para alguns vizinhos, eu continuava sendo a oportunista que enganou uma senhora doente. A adotada que roubou o dinheiro de alguém mais frágil, sussurros que ainda ecoavam em grupos do WhatsApp. Então Nora entrou em cena. Nora Beckett, minha melhor amiga desde o segundo ano do ensino médio, agora repórter do Cresto Gazette, decidiu expor os fatos sem sensacionalismo. Reuniu atas do tribunal, extratos bancários, construiu uma cronologia precisa. Nada de opiniões inflamadas, apenas a verdade disposta em ordem, meticulosa e incontestável. Sua matéria estampou a capa da edição de quarta-feira. E, naquele lugar que ainda devora cada linha do jornal local, a verdade começou a se impor sobre os boatos. Logo depois da publicação de Dia no Facebook, o que veio à tona nas redes e nos jornais parecia outra história. Desta vez, as pessoas tinham provas. Mas o que mais me surpreendeu não foi o apoio público, e sim as cartas que começaram a chegar à minha porta, bilhetes escritos à mão de outros filhos adotivos do condado, agora adultos, partilhando memórias que eram como reflexos das minhas. Histórias de regras diferentes, de fotos que desapareceram, da obrigação de agradecer por um teto que, para eles, era o básico. Uma mulher dizia: passei a vida inteira ouvindo que tive sorte de ser acolhida. Foi lendo sua história que percebi, sorte era a palavra deles, não minha. No meio daquela pilha de confissões, havia uma carta diferente, enviada de um escritório de advocacia em Atlanta. Era de Gerald Hayward, o mesmo advogado dos meus pais. Ele dizia: tentei avisá-la assim que você completou 18 anos sobre o fundo em seu nome. Minhas cartas voltaram. Acredito que foram interceptadas. Sinto muito por não ter chegado até você antes. Diane impediu qualquer contato. No domingo seguinte à matéria da Nora, decidi ir até Maple Hill. Eleanor me esperava na velha cadeira de balanço da varanda, naquele ritmo calmo que eu conhecia desde os 5 anos. 2 xícaras de chá repousavam na mesinha, ela sempre preparava 2, mesmo que eu fosse a única visitante. Ao redor, as dogwoods explodiam em flores brancas e rosadas, frágeis, mas fortes o bastante para enfrentar a primavera da Geórgia. Sentei-me ao lado dela e guardei silêncio, apenas observando as pétalas dançarem na brisa. Quanto tempo você soube? Perguntei por fim. Eleanor apertou a xícara entre as mãos e respirou fundo. 2 anos. Achei um extrato bancário na escrivaninha do Richard. Procurava uma caneta. Vi o nome Annabelle Ever Trust e, embaixo, o saldo, $43. Passei 6 meses conferindo tudo, liguei para Gerald Hayward, contatei o banco. E então encontrei o Thomas. Esperei o momento exato. Ela continuou: Diane escolheu o restaurante, eu só usei o palco dela. Fitei as dogwoods em flor. Por que não me contou antes? Porque, explicou Eleanor, se tivesse revelado aquilo cedo demais, Diane teria encontrado um jeito de esconder tudo de novo. Ela precisava de provas, de um caso à prova de vazamentos. Então, recolheu algo debaixo da cadeira, um pequeno álbum que eu jamais tinha visto. Dentro, fotografias dela visitando um cemitério, diante de 2 lápides, sempre com rosas brancas nas mãos.
As datas se repetiam ano após ano. Vou todo mês de abril, disse ela, a voz embargada. No aniversário do seu pai. 15 anos de visitas, 15 buquês de rosas imaculadas. Desta vez, minhas lágrimas não eram de choque ou raiva, mas a expressão pura de alguém que descobre que o amor verdadeiro não tem prazo de validade. Seu pai teria muito orgulho de você, murmurou Eleanor. Não pelo dinheiro, mas porque você manteve seu coração gentil. 6 meses depois, lá estava eu na Biblioteca Pública de Crestwood, o mesmo lugar onde Eleanor me levava para a hora da história quando eu tinha 7 anos. Vi sua silhueta aproximar-se de um grande banner que dizia The James and Lucy Everett Scholarship Fund. E, num sorriso cheio de lágrimas nos olhos, ela cortou a fita inaugural, dando início a um novo capítulo de esperança. 40 pessoas apareceram no evento de inauguração, professores da rede pública, enfermeiras do hospital, algumas famílias do sistema de acolhimento do Condado de Mercer. No fundo da sala, cruzado de braços e com o canto dos lábios erguido num quase sorriso, estava Thomas Garrett. Graças ao dinheiro da restituição, os 600 mil originais, transformamos aquela quantia num fundo patrimonial, estruturado por Thomas como uma organização sem fins lucrativos. A missão era clara: oferecer suporte educacional a crianças em lares de acolhimento e a jovens adotados em Mercer County. Matrículas, livros, moradia, tudo o que fosse necessário para que eles criassem uma vida própria, sem precisar da permissão de ninguém. Quando Eleanor me convidou a fazer um breve discurso, senti o frio na barriga. Sou enfermeira, não oradora. Ainda assim, respirei fundo e disse: meus pais criaram um fundo de confiança quando tinham apenas 25 anos. Eles se preparavam para uma filha que, no fim, nunca chegaram a criar. Hoje uso esse dinheiro do jeito que acredito ter sido a vontade deles, para oferecer a crianças como eu uma chance de brilhar. Olhei para o pequeno público. Vi cabeças concordando, olhos brilhando. Na segunda fila, uma senhora enxugava as lágrimas. Ser adotado não te torna menor. Ser diferente não é um peso. E se um dia alguém disser que você só importa porque alguém decidiu ficar com você, lembre-se, você já importava antes dessa escolha. Você importava no instante em que saiu do ventre de sua mãe. Eleanor foi a primeira a bater palmas. Logo todos se juntaram à homenagem. Depois, servimos fatias generosas de apple crumble, a receita clássica dela, tão perfumada de canela que o aroma invadia todo o estacionamento. Aquele momento não era vingança. Vingança é estrondosa, feia e deixa quem a pratica mais vazio do que antes. Aquele era um legado. 3 semanas depois, saindo de um plantão de 12 horas no hospital, ainda de jaleco, cabelo preso e rosto sem traço de maquiagem, encontrei Diana encostada num carro estranho, pequeno, antigo, bem diferente da Lexus de outrora. O brilho das mechas loiras havia sumido, as unhas estavam sem cor. Sua armadura de compostura, erguida ao longo de 24 anos, parecia rachada, por baixo, um cansaço profundo. Annabelle, parei, chave na mão. Ela continuou em voz baixa, quase sumindo no silêncio do estacionamento. Eu sei que não fui perfeita. Mas fui eu quem te criou. Quem te alimentou. Quem te deu um teto. Isso tem que valer alguma coisa. Expirei devagar. Só havia nós duas e o zumbido distante da rodovia. Val, Diane. Sou grata pelo teto e pelas refeições. Mas gratidão não significa que eu deva minha herança, minha dignidade ou meu silêncio a você. O queixo dela tremia. Podemos recomeçar? Pediu, quase sussurrando. Encarei a mulher que, tantas vezes, esqueceu meu prato à mesa, que me apresentou como mais uma criança de fora, que inventou mentiras sobre meus pais diante de 30 convidados, chamando tudo aquilo de sacrifício. Não podemos recomeçar, respondi. Mas saiba, não vou tirar nada de você e não permitirei que você tire nada de mim. Nunca mais. Ela abriu a boca, conteve as palavras, assentiu com a cabeça e voltou para o carro. Observei enquanto partia, virando na Route 12, sem olhar para trás. E, pela primeira vez, não gritei seu nome.
Entrei, marquei meu ponto no plantão da noite e cuidei dos pacientes. A vida seguia seu curso. Diane vendeu a casa da Birch Lane, aquela que eu mesma ajudei a reformar com o dinheiro do meu fundo. Depois de pagar honorários, impostos atrasados e acordos, sobrou justo o suficiente para ela alugar um apartamento de um quarto no lado leste da cidade. A floricultura, palco de 15 verões repletos de pétalas, fechou as portas em agosto. O letreiro ficou pendurado na vitrine por semanas, balançando no vento até alguém, enfim, desmontá-lo. Kyle sumiu decrépito sem um adeus. Dizem que agora vende imóveis em Tallahassee, que apagou o Facebook e trocou de número. Madison conseguiu emprego no mercado da Rota 12. Irônico, eu sei, mas prefiro não destacar demais. Ela faz o turno da manhã e às vezes vejo o carro dela no estacionamento quando passo por ali. Saltamos um aceno, fingimos que nada aconteceu. Richard pediu o divórcio um mês depois da sentença. Mudou-se para o Pinterest Motel, à beira da estrada, e agora me manda cartas todo mês, escritas à mão em folhas amarelas de bloco de anotações. Só desfia palavras sobre terapia, sobre o que devia ter dito há 20 anos, sobre a culpa que decidiu finalmente encarar, em vez de varrer para debaixo do tapete. Leio cada uma delas e guardo no gaveteiro ao lado da cama. Ainda não respondi. Não sei se responderei, mas sei que não posso jogá-las fora. Isso, sim, soaria como um ponto final cruel. Eleanor continua lá, afiada como sempre, preparando seu crumble de maçã aos domingos. A única mudança real é que hoje eu estaciono na Maple Hill sem checar o celular em busca de permissão de Diane. Nunca precisei pedir licença para viver. Eu é que me acostumei a acreditar que meu valor dependia da aprovação dela. Não conto isso para vanglória, mas para quem acha que família é grilhão e gratidão é cadeia, traçar limites não é vingança, nem maldade, é o momento em que você se recusa a se aceitar como quem vale menos do que decidiram por você. Limites não são muros, são portas. E você escolhe quem pode atravessá-las. Sigo trabalhando no Crestwood Community Hospital e moro acima da lavanderia na Cherry Street. Ainda ouço a secadora apitar às 2 da manhã, mas agora, no meu próprio apartamento, aquele ruído soa diferente. Não é resto de vida alheia, é trilha sonora da minha. No criado mudo, uma foto, um homem de cabelos escuros sorri, segura no colo uma menina com vestido amarelo, tudo banhado por um sol comum, belo, permanente. Pela primeira vez, sinto que estou em casa. Obrigada por chegar até aqui. Quando essa jornada finalmente te tocou, talvez deixasse um nó na garganta ou um aperto no peito. Se foi assim, aperte o botão de curtir para que mais pessoas tenham a oportunidade de sentir o mesmo. E se, em algum momento da sua vida, alguém lhe disse para se contentar com menos do que você realmente merece, escreva isso nos comentários. Compartilhe, já me disseram para ser grato por migalhas. Eu leio cada mensagem e posso lhe garantir uma coisa, você não está sozinho nessa. Ali, na descrição, encontra-se outra história esperando por você, pronta para mexer com as mesmas emoções. Espero vê-lo por lá.